Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar com o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 653, Adoração Externa. Vamos lá. 653. A adoração necessita de manifestações exteriores? A verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor vos observa. Então, não existe rituais ou posturas que nós precisamos ter para que entremos em sintonia com o mais alto. Para que nós nos lembremos de Deus, da sua onipotência, da sua bondade, do seu amor, basta praticarmos a sua lei. Mas naqueles momentos em que a angústia nos visita e que nós necessitamos de um apoio, não é necessário que estejamos num lugar determinado ou pratiquemos rituais. O importante é que, sinceramente, nós elevemos os nossos pensamentos e coloquemos o nosso sentimento nas palavras que imitamos ou nos pensamentos que produzimos. É dessa forma que nós vamos entrar em sintonia com o Pai. Não há necessidade de rituais, de posturas, de locais específicos. Ele sabe o que nós fazemos. Então, basta que nós tenhamos bons sentimentos para que possamos receber o necessário nos nossos momentos de aflição. 653A. A adoração exterior é útil? Sim, se não for um vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, porém, os que somente o fazem por afetação e amor próprio, mas cuja conduta desmente sua aparente piedade, dão mau exemplo e fazem mais mal do que supõem. Então, é como eu disse na questão anterior, o que importa são os sentimentos que nós estamos cultuando. É isso que vale a pena. E quando nós praticamos a lei, estamos agradando a Deus. Então, a melhor forma de adorar a Deus é compreender e praticar a sua lei. Isso nos coloca em posição de auxiliar aqueles que conosco caminham, de exercitar o amor ao próximo, a caridade, o perdão. É dessa forma que nós agradamos a Deus. É uma forma de reconhecer a sua existência e adorá-lo praticando aquilo que ele nos ensinou. 654. Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aos que julgam honrá-lo com cerimônias que não os tornam melhores para com os seus semelhantes. Então, entre uma grande cerimônia, vestimentas, monumentos, né, grandes construções, a beleza exterior, entre estas atitudes e a sinceridade do coração, a prática da lei de amor, ele prefere a prática da lei de amor. É isso que nos aproxima dele. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama a si todos os que seguem suas leis, qualquer que seja a forma pela qual se exprimam. Então é o que eu estava dizendo antes. Quanto mais próximos da lei de Deus, mais o agradaremos. Uma forma de adorá-lo é reconhecer a sua onipotência, reconhecer a sua justiça, a sua misericórdia, e assim praticar o bem a todos com os quais nós convivemos. Esse é o caminho que nos leva à paz e, consequentemente, ao Criador. É hipócrita todo aquele cuja piedade é apenas aparente. Dá mau exemplo aquele cuja adoração é falsa e está em contradição com a própria conduta. Bom, aqui nem tem o que justificar, né? Realmente, hipocrisia é acreditar que podemos enganar ao Criador. Né? É uma bobagem. Tudo aquilo que fazemos, pensamos antes de fazer. Os sentimentos geram pensamentos e esses pensamentos se refletem na nossa aura. Eles se expandem pelo fluido cósmico universal. Então, os espíritos que estão ao nosso redor, e em especial o nosso espírito protetor, ele sabe das intenções que nós temos
por que estamos agindo daquela forma. Então, o simulacro, aquela situação aparente em que a pessoa finge estar sendo caridosa para ter o reconhecimento do outro, isso não engana ninguém, porque os espíritos estão ao nosso redor, percebem os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e Deus mais do que todos. Então, nós temos que manter uma postura honesta para conosco e para com Ele. Nos revoltamos às vezes pela nossa imperfeição, não compreendemos a lei, então nos sentimos ofendidos, às vezes passamos pela dor, sem compreender por que ela nos visitou. Mas buscar essa compreensão, a resignação diante das provas, isso é uma forma de adorar a Deus, de uma forma sincera. Não adianta fazer o simulacro, como ele disse anteriormente. Aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e ciumento, duro e implacável para com o próximo, ou ambicioso dos bens deste mundo, eu vos declaro que só tem a religião nos lábios e não no coração. Deus que tudo vê dirá: aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante do deserto, e como tal, será tratado no dia da justiça. Se um cego vos derruba ao passar, vós o desculpais. Contudo, se for um homem que enxerga perfeitamente, reclamareis e com razão. Isso vem corroborar uma outra máxima, né? A quem muito foi dado, muito será exigido. Então, quanto mais consciência de Deus, quanto maior a percepção de suas leis trazidas pelo Evangelho, né, vivenciadas no Evangelho do Cristo, maior é a nossa responsabilidade em colocá-las em prática. Então, não dá para ir ao templo, ir ao centro espírita, assistir uma bela palestra e levar no nosso coração o ciúme, a inveja, a mágoa, né, o orgulho, acreditando que somos melhores do que os outros. É preciso combater essas paixões em nós, e isso nos aproxima do Pai. É uma forma de adorá-lo. Não pergunteis, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente, pois equivaleria a perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado num idioma do que em outro. Ainda uma vez vos digo, os cânticos só chegam a ele pela porta do coração. Então, grandes cerimônias, as homenagens, a liturgia, os cânticos, né, corais maravilhosos, tudo isso formam uma atmosfera positiva para que nós, vibrando diante dessa harmonia, possamos nos aproximar do Pai. Mas é a sinceridade do coração, como ele diz, não é? É pela porta do coração que nós vamos chegar até o Pai, e não pelo exterior. Não adianta nós participarmos do coral, tenhamos uma bela voz, afinadíssima, e na composição das vozes, promover um espetáculo maravilhoso. E aí chegamos em casa e brigamos com a esposa, exigimos algo que é incompatível com a caridade. Então é nesse sentido que ele coloca. Nós vamos nos aproximar de Deus não pelas aparências, mas pelos sentimentos que produzimos em nossos corações. 655. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo-o apenas por respeito humano e para não escandalizar os que pensam de outra maneira? A intenção nisso, como em tantas outras coisas, é a regra. Aquele que só tem em vista respeitar as crenças alheias não procede mal. Faz melhor do que um que as ridicularize, porque então falta com a caridade. Mas quem a pratica por interesse ou por ambição se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Não podem agradar a Deus os que fingem humilhar-se diante dele apenas para conquistar a aprovação dos homens. É o simulacro, é a aparência. Então a pessoa vai na igreja, canta todos os cânticos, né? Vai ao centro, assiste a palestra, toma o passe, mas não se modifica. Ela continua com as mesmas atitudes, ela continua vivendo sob o jugo do orgulho, da vaidade, ela não consegue perdoar aqueles que ofenderam, ela deseja a revanche, né? Que a vingança,
muitas vezes nos parece algo tão distante, né? Ah, nunca, jamais eu vou ter esse sentimento. Mas às vezes nós agimos assim, sem perceber. Então é preciso que nós nos doemos plenamente. A adoração ao Pai é a certeza da existência dele, da sua justiça infinita e perfeita, da sua misericórdia que nos acolhe, nos oferecendo as melhores oportunidades. 656. A adoração em comum é preferível à adoração individual? Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, os homens têm mais força para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Mas não penseis que, em razão disso, a adoração particular seja menos valiosa, já que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então, é bem assim. Muitas pessoas se reúnem num culto. Vamos fazer uma novena em favor da humanidade para eliminar a guerra, porque a guerra nos aflige, destrói muitas vidas, dificulta a vida de muitas pessoas, destrói cidades. Então, um grupo de pessoas se reúne e vão fazer a novena. Pelo que eu me lembro, no meu tempo de católico, rezava-se o terço. Então, um Pai Nosso, 10 Ave Marias. Um Pai Nosso, 10 Ave Marias, 10 Ave Marias. E tem toda uma estrutura, vamos chamar assim, para fazer uma novena. Se as pessoas envolvidas, todas, no momento das orações, estiverem com seus pensamentos voltados ao Pai e tiverem a sinceridade de auxiliar aqueles que precisam, mesmo que eles não compreendam, então só repetindo palavras, né? Porque muitas vezes as repetições são tantas que a pessoa faz isso de uma forma maquinal. Então ela não está percebendo, não está raciocinando sobre as palavras que estão sendo ditas, mas está dizendo. Se o sentimento que está emanando naquele momento, apesar de não sentir as palavras, for o de paz, e se todos estiverem unidos nesse mesmo sentimento, as energias geradas vão auxiliar aqueles que necessitam. A espiritualidade vai retirar esses fluidos benéficos, essas vibrações vão chegar, as orações vão chegar até as pessoas que necessitam. Isso no coletivo. Assim, quando nós nos reunimos numa missa, recentemente eu fui a uma missa de sétimo dia e estava observando como é a missa, né? Há muitos anos eu não ia numa missa e acabei observando. Então a gente percebe que as pessoas, elas respondem de acordo com um ritual já pré-estabelecido, existe um roteiro para que a missa se desenvolva. Mas observando as pessoas, percebemos que algumas estão intimamente ligadas àquele ritual, então elas emanam sentimento, e outras não. Então, aquelas que estão sinceramente voltadas para a oração, exercitando a sua fé, elas estão produzindo algo de bom. Aquelas que estão ali cumprindo um ritual, estas estão só ali. Elas não produzem nada. Então, o coletivo vai ser importante quando todas as pessoas tiverem o mesmo objetivo. Elas desejam a mesma coisa e vibram em sintonia, pedindo a Deus para que Ele os atenda. Aí sim tem uma força. Isso quer dizer que a prece individual é fraca? Não, não é. A energia gerada por um ser que sinceramente deseja o bem vai ser utilizada também. Então, é claro que se nós tivermos muitas pessoas doando, as energias serão maiores. Mas individualmente também podemos produzir algo de bom. Mas o fundo é sempre igual. Qual o sentimento que nos envolve? Por que nós estamos repetindo diversas vezes a mesma oração? Qual é a sintonia que nós estamos gerando naquele momento em que muitas pessoas estão vibrando na mesma sintonia? É essa a potencialidade da prece.
porque pensamento tem forma e ele se expande através do fluido cósmico universal que envolve todos os seres. E por afinidade, aqueles que necessitam acabam recebendo. Muito bem. Por hoje nós vamos parando por aqui. Na semana que vem, nós vamos retomar a partir da questão 657, vida contemplativa. Vamos à prece? Nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Que possamos perceber a vossa presença e nos momentos de aflição, ter a serenidade para elevar nosso pensamento com sinceridade, pedindo força, pedindo que tenhamos condições de vencer os obstáculos e as dificuldades que a vossa misericórdia nos ofereceu. Que tenhamos essa certeza de que és justo, bom e misericordioso e que tudo que nos acontece nos favorece nesse caminho da evolução. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.